Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, trago para vocês uma dificuldade que eu sei que muitas de vocês ainda têm, que é o nosso tão famoso zíper. Gente, é assim, ó, o zíper ele não tem, ele não é difícil, ele tem algumas táticas, né? Como que eu vou colocar o cursor? Tem muita gente que sofre em colocar o cursor. E é uma coisa muito fácil. Até o Luciano aprendeu a pôr o cursor, de tantos vídeos que eu já fiz. Ele pôs para a mãe dele, é verdade. Mas é assim, gente, não tem segredo, tem dicas, que é o que eu vou dar hoje. Porque eu tenho notado que muitas das minhas seguidoras, até uma franqueada nossa, ela tem dificuldade em zíper. Então o que acontece? Ela fica com medo e acaba não fazendo peças com zíper. E a nossa grande maioria são necessários que tem zíper, né? Então temos que dar essa dica. E é isso que eu queria ver com vocês. Se vocês quiserem alguns vídeos assim, de como fazer um ponto invisível, como trabalhar com viés, que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Se você tem alguma dificuldade aí, manda pra gente, que eu vou criar alguns vídeos para poder sanar, né, esse probleminha de vocês. Vamos lá, gente. Ó, zíper, ele tem de vários tamanhos, tá? Vai ter ele mais fino, vai ter ele mais grosso. Eu sempre uso esse zíper aqui, não compro outro, que é um zíper por metro, tá? E o cursor é equivalente a ele, tá? Então nós não vamos entrar em numeração nada, só vamos entrar mesmo na forma de costurar o zíper. Primeira coisa, primeiro item, como eu coloco o cursor? Eu já fiquei sabendo de gente que compra o zíper por metro e manda pôr já os cursor tudo dentro do zíper. Então ela já compra e já leva tudo. Não, gente, faz você mesmo ali na hora, não tem segredo. Ó, o zíper, você cortou ele, é assim, ó. Nós temos aqui, ó, eu chamo isso daqui, ó, de tecido e essa parte aqui, ó, de trilho, tá? Então trilho e tecido. Esse daqui é o cursor, que a gente pode chamar de carrinho. Então é um carrinho que vai entrar no trilho e ele vai ficar preso aqui dentro, né, para frente e para trás, fecha e abre, tá? Qual é a dificuldade de encaixar? Quando você encaixa ele desse jeito aqui, ó, que ele tá com os dois lados de trilho no mesmo tamanho, você tem uma dificuldade porque um entrou primeiro e o outro vai entrar depois. Então ele vai fazer o quê? Ele vai criar, às vezes você não consegue puxar, ó, você não tem aonde segurar, tá vendo? Então você tem a dificuldade, ó, o meu até entrou, mas tá vendo que entrou torto? E aqui ele criou uma barriga, tá? Então o que a gente faz? Sempre corta o zíper maior. Do seu lado direito, você vai tirar um pedaço do trilho, deixando o tecido, para que você tenha aonde segurar, tá? Então, ó, tirei aqui, ó, tá vendo? Então tirei um pedaço do trilho, mais ou menos um dedo, que é aonde, na hora que eu for segurar, ó, eu tenho aonde segurar dos dois lados. Então, com o carrinho, o cursor, eu entro com ele do lado esquerdo, ok? Entrei. Aí, ó, como que eu vou fazer para ficar certinho? Eu entro ele no rumo aonde eu cortei, ó, ele tá bem certinho, bem rentezinho aqui, ó, com a chapinha. Aí, para que você consiga entrar ele, você vai abrir e vai entrar com ele assim, ó, inclinado. Você não vai entrar com ele reto. Você vai entrar com ele inclinado. Entrou com ele inclinado, ó, você só empurra ele um pouquinho, segura aqui e puxa. Tá vendo? Não tem segredo, ó. Ele tá retinho, ok? Vamos lá de novo, ó. Tá aqui, tá? Você cortou um pedaço do trilho e deixou um pedaço do tecido. Você entra com ele do lado esquerdo, alinha ele aqui, ó. Ele tem que ficar exatamente onde começa essa chapinha, tá vendo? Ele tem uma abertura e uma chapinha. Então você, ó, deixa ele alinhado no mesmo tamanho na entrada da chapinha. Então você vem, ó, torce ele um pouquinho, ó, inclina ele, ele entra, você escuta um tec. Quando fez esse tec, você segura e puxa, tá? Não tem dificuldade, ó, certo? Então, ó, para colocar o cursor, vocês já aprenderam. Agora, a grande dificuldade de vocês é costurar o zíper. Então nós vamos para uma peça mais fácil primeiro aqui, ó. Essa peça aqui, ó, essa peça nossa é um porta-tablet e ele tem dois zíperes, tá? Então, ó, o zíper vai na parte reta, fácil de fazer. Então, ó, frente com frente, jamais esquecerei, a frente do meu zíper com a frente do tecido, certo?
é isso daqui que você vai costurar. Aí você vai colocar o forro. Ah, Estela, mas eu tenho medo porque eu não vou enxergar. Então você vai fazer o seguinte primeiro, ó. Então vocês que estão iniciando, coloca o zíper. Eu vou costurar essa beiradinha aqui nele. Então se você tem a dificuldade, costura primeiro o zíper, ó. Ó, costurei ela só como se fosse uma costura de segurança, porque você tá com medo de costurar ela junto com o forro, ok? Agora sim, você vem com o forro, ó, cobriu, e aí agora você vai costurar com o pé encostado no trilho. Meu pezinho está encostado, vou mostrar aqui para vocês terem uma noção. Deixa eu pegar um pezinho. Ó, pezinho encostado no trilho, tá vendo? Ele vai fazendo essa costura aqui, ó, rente, encostado. Existe pé de zíper? Existe, gente. Eu não mudo o pé de zíper, eu uso sempre o mesmo pezinho, tá? Quem quiser que o zíper fique bem juntinho com a peça, vai trocar, vai pôr o pé de zíper. Mas você que tá iniciando, faz desse jeitinho aqui, ó. Então, ó, você vem costurando e você vem sentindo, ó. Você pode até passar a unha, para que ele siga essa marca aqui, ó. Tá? Então você vai sentindo que o pé tá encostado no trilho. Ok? Ó. Não tem segredo, gente. Virei e virei, ó. Eu vou rebater. Então, ó, quando eu uso esse pezinho, ele fica essa parte aqui do tecido aparecendo. Se você quiser usar o pé de zíper, ele vai ficar mais próximo aqui, ó. Tá? Eu não ligo para isso, eu acho que assim tá ótimo. Então eu puxo bem o meu forro, puxo bem o meu tecido e rebato. Gente, tá pronto, não tenha medo. Se deu errado, desmancha. É só desmanchar, tá? Então eu quero ver vocês aí que tem medo do zíper fazer esse tipo de peça aqui, ó. Pega um tecido retangular e vamos fazer aí uma necessaire retangular. Olha aí, ó. Tá certo? Vamos de novo para o outro lado da peça, ó. Outro zíper. Aqui, gente, eu não estou ensinando sobre a peça, eu estou ensinando sobre o zíper, tá? Então vamos lá, tô com medo. Então vou costurar a pontinha dele aqui, ó. Vai ser uma costura a mais. Costurei a pontinha dele, tá? Agora eu venho com o forro. Ó, coloco o forro. Pezinho encostado no trilho. E bora, ó. Você vai sentindo, vai pouquinho, pouquinho, vai riscando. Pezinho encostado no trilho, ó. Então eu costurei outro zíper com outro forro. Cada lado de zíper vai um tecido e um forro. Ok? Ó, tá pronto. Agora vamos lá para vocês entenderem novamente sobre esse zíper, ó. Agora eu vou colocar, vamos voltar aqui, ó, pro primeiro. Esquece esse daqui. O primeiro, ele não sobrou um lado do zíper em cima? Sobrou, né? Então eu venho com ele aqui, ó. No outro lado da peça. Então, ó. Novamente, vamos segurar primeiro o zíper, porque nós temos medo. E agora eu entro com o forro. Entrei com o forro. E toda vez eu tenho que rebater essa costura, porque se eu deixar essa costura solta, ó como que ela fica, ó. A hora que eu passar o cursor, ele vai enroscar no forro, tá? Por isso que a gente rebate essa costura, ó. Puxa o forro, puxa a parte da frente. E rebato. Ok? Sem segredo, né? Agora, ó, essa minha peça, ela tem 2 zíperes, tá? Só tô explicando realmente o lado do zíper. Aqui, ó, esse lado que sobrou do zíper, eu vou pôr nessa peça aqui,
que é o estilo das nossas sujinhas e limpinhas. Para quem nunca assistiu esse vídeo, busca aqui, ó, Estela Junqueira Sujinhas e Limpinhas, que é aquela peça de viagem que você coloca a calcinha limpinha e a calcinha sujinha. Ó, segurei a ponta e agora venho com o outro pé encostado no trilho. Vai chegar uma hora que você vai estar fazendo os dois juntos. Ó, aqui eu vou ter que abrir agora porque a peça ficou fechada no total. E vou rebater. Agora eu quero mostrar para vocês o acabamento desse zíper, né? Porque não é só costurar ele e boa. Ok? Então agora, ó, eu vou ter que pôr cursor aqui e cursor aqui. Eu venho pra cá. Vou colocar os dois entrando no mesmo sentido, que é aqui, ó. Então vamos lá, como que coloca o cursor? Já ensinei pra vocês. Do meu lado direito, eu tiro um pedaço do trilho. E é um pedaço, gente, não pode tirar muito, tá? Não pode tirar até aqui, onde tem a linha do tecido. Por isso que a gente deixa sempre a mais, ok? Do meu lado esquerdo, eu entro com o carrinho, com o cursor, ó, até chegar no limite da chapinha. Aí eu inclino, entro, puxei. Esse daqui eu vou ter que fazer dessa forma aqui, ó. Alinho o tecido, né? Corto aqui, ó, o lado direito, sempre assim. Esse vídeo, gente, eu tô dedicando ele para Elisa. Elisa é nossa franqueada e ela tem medo de costurar zíper, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Ó, entra aqui. Entrou aqui, ó, você vai ver aonde está. Aqui encaixou, puxou. A mesma coisa. Vamos lá rapidinho, para vocês entenderem agora o acabamento do zíper quando você fecha uma peça. Ok? Então vamos lá. Essa peça aqui, ela tem dois lados de zíper, mas é como se você tivesse costurado só um. Vamos se preocupar só com esse lado aqui, como se aqui embaixo a gente fosse fechar. Ó, então como que eu faço para fechar? Ó? Então fica o tecido com a manta pro lado de cá, o forro pro lado de cá. O zíper, gente, ó, sempre dobrado, ó, tá vendo a parte metade dele aqui, ó, pro lado do forro, sempre. Toda necessaire que você for fazer, você vai ficar em dúvida, ah, eu empurro o zíper para dentro ou para fora? Para dentro, ele não fica legal quando você desvira a peça. Então, sempre pro lado do forro, ó. Você põe o dedo aqui, ó, e empurra. Ó, ele fica certinho, ó, tá vendo? Então é dessa forma que você vai costurar. Zíper sempre pro lado do forro. Segurou aqui. E segurou aqui. Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Zíper jogado para dentro do forro, ok? Colocou aqui, seguram clipes aqui, seguram clipes aqui. Agora vamos fechar a peça para vocês poderem ver depois como que fica o acabamento. Então vamos lá. Eu vou fechar essa peça aqui, ó. Eu vou pegar o forro, aí eu venho, passo pela manta. Ó, o meu zíper tá dentro do forro, eu passo devagarzinho, chego até a manta. Deixa eu pôr uma etiqueta aqui antes que eu esqueça. Ó, passo toda a manta, conecto a minha etiqueta. Ó, o outro zíper, ele já está conectado para o lado do forro. Se fosse só uma peça sem esse zíper embaixo, vocês iriam fechar aqui, ó. Fechar aqui na manta, subir e finalizar lá em cima. Que não ia ter essa parte, né? Certo, ó. Virei aqui, acabei, agora eu vou desvirar. Como que eu desviro? Eu deixei a abertura, abro o zíper.
E agora vocês vão entender o acabamento do zíper. Deixa eu só fechar esse fundo aqui. Vou enfiar esse forro para dentro. Lembrando que nós temos 2 forros aqui, né? E agora eu vou mostrar para vocês como é que fica o zíper quando você joga ele para dentro do forro, ó. Ó, tá vendo o acabamento dele? Que ele ficou para dentro do forro. Se ele tivesse ficado, se você quiser fazer um teste, joga ele para dentro do tecido para você ver. Ele fica um degrau aqui, tá? Eu não gosto, então eu prefiro esse acabamento aqui, ó. Então, ó, ela fica bonitinha aqui e bonitinha aqui, ó. Ó o acabamento. Você vem aqui, ó, empurra ela direitinho, ó. Ó o acabamento aqui. E o acabamento aqui. Ok? Então, por isso que eu sempre falo, joga pro forro. Agora eu vou falar para vocês sobre costurar o zíper numa peça redonda. Meu Deus, como que eu vou fazer uma peça dessa? É a mesma coisa, gente. A única dica aqui é uma técnica que eu acabei fazendo, ó. Então, ó, é a mesma peça, tá? Aí você vai ter que costurar o zíper nessa volta redonda. Ah, eu não vou saber fazer porque a Estela ensinou só o reto. Não, ó. Abre o zíper. Ó, a frente do trilho, na frente do tecido, tá? Coloca aqui, ó, frente com frente, jamais esquecerei. E eu vou costurar bem na beiradinha toda essa volta aqui, ó, sem segredo nenhum, ó. Cortei ele maior e vem, ó, encaixo, costuro, encaixo, costuro, encaixo e costuro. Você vai fazendo a volta. Esse tecido do zíper, ele é maleável. Ele é molinho, ó. Então, você vem fazendo isso daqui. Se você for fazer sem o forro, você já faz a costura próxima ao trilho. Ó, tá vendo que eu tô indo pontinho por pontinho, ó? Tô fazendo a curva. Ó, como que ele ficou? Ele ficou só na pontinha, tá vendo? O que às vezes depois a gente pode fazer? Às vezes a gente pode dar até uns piquezinhos aqui. Aí agora nós vamos colocar o forro. A Estela pegou, e agora? Normal, gente. Então, ó, para não dificultar o seu trabalho aí, você vem e coloca um clips. Ó, empurra o zíper para dentro porque ele dá uma curvadinha e coloca um clips. Empurra o zíper para dentro, ó, sente ele no dedo e coloca o clips. Ó, tá vendo como que ele fica, ó? Você tem que empurrar ele, ó. Empurrar e esticar, deixar ele reto, porque você vem agora costurando perto do trilho. Isso daqui, gente, é um teste de paciência, tá? Por isso que às vezes as pessoas têm medo de costurar, porque acham que vai errar. Então, você não pode ter preguiça, de medo de errar, de ter que descosturar. Errou, descostura. Não vai estragar a peça. Ó, é trabalhoso. Aí agora o que você vai fazer? Agora você vem com um pezinho encostado no trilho e vem aqui, ó, com a unha, sentindo. Ah, quer costurar ele pelo lado do forro? Também, tá? Pode também. Ó, tá dando tudo certo por enquanto, ó. Ó, aqui eu tô sentindo que o zíper tá erguido, então eu venho, seguro e vou esticando. Vou tirando aqui, vou esticando. Aqui você pode ter até uma ferramenta também, se você quiser. Ok? Então, ó, nós fizemos um lado. Agora vocês vão ver o que aconteceu aqui, ó. Desvirar. Quando você for fazer essa peça, você já costura os dois lados, tá? Eu só vou desvirar aqui para vocês verem como que ficou. Ó, deu tudo certo. Agora você vai puxar o forro e rebater a costura, gente. Tá pronto, ó.
Tá vendo? Não tem segredo. É redondo, é reto, é quadrado. É normal. Agora você põe o pezinho aqui e rebate a costura. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Então, gente, a dica de hoje foi sobre zíper. Eu espero que vocês tenham entendido. Pegou as dicas aí, né? A dica de como colocar o cursor, a dica de costurar no reto, pezinho perto do pezinho, perto do trilho, entenderam? E depois, na hora de finalizar a peça, que você sempre vai jogar o zíper pro forro, ok? Então, deixei essa dica aqui, espero que vocês tenham gostado. Mas deixa aqui um like, gente, e responde se realmente deu certo, se vocês conseguiram, se eu estou no caminho certo de ensinar vocês a essa parte aqui, tá? E se vocês querem mais vídeos assim, de ensinar sobre a costura. Eu penso num próximo vídeo sobre viés, porque eu sei que muita gente tem a dificuldade do viés. Então, se vocês quiserem, eu espero aqui a resposta de vocês, se vamos adiante ou vamos voltar a fazer as peças aqui, tá? Não vai ser muitos vídeos não, são poucos. É sobre o viés, né? Sobre algumas técnicas que vocês precisam saber que eu apanhei no decorrer desses anos, ok? Então, quero deixar um beijo, um abraço e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau. Não encostado, ó, só na pontinha para fixar ele. Opa, saiu a linha. Então vamos lá de novo. Rentezinha que eu digo, gente, é na partezinha certinha. Ih! O que aconteceu aqui embaixo? Volta de novo. Vou fazer um bolo pro Barbosa. Eu fiz bauru para você e um bolo pro Barbosa. Não, mas não fez hoje. Avisa, senão vai achar que eu levei e comi. Mas ele não vai assistir o vídeo hoje. Vai achar que eu comi? Vai achar que eu comi o bolo dele antes da hora. Tchau, tchau. Já? Acabou.